O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Pequim se despede dos Jogos Olímpicos de Inverno. Pois é, tivemos a conclusão dos Jogos Olímpicos de Inverno no último dia 20 de fevereiro. Agora, né, no dia 4 de março, teremos o início dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Pequim. E aqui a gente vai fazer um panorama bastante breve, né, sobre as últimas notícias dos Jogos, como a gente sempre faz durante edições dos Jogos Olímpicos, embora nesse caso não tenha muita coisa assim, talvez tão pertinente ao nosso programa para a gente comentar. A cerimônia, né, de encerramento de representantes estrangeiros, tivemos apenas o comparecimento do Giuseppe Salo, prefeito de Milão, que será a cidade-sede dos Jogos de 2026, junto com Cortina d'Ampezzo, né, que fica nos Alpes, que também mandou o seu prefeito, Gianpietro Ghedina. Tá? A própria cerimônia de encerramento foi relativamente... foi encurtada, né, sob a justificativa do coronavírus e tal, enfim, até compreensível, embora, obviamente, também colabore toda a questão do clima político, os boicotes diplomáticos anunciados, enfim. Em relação à tabela de medalhas, né, a gente sempre tenta passar pelas novidades ou por algum duelo que tenha tido uma maior repercussão, uma questão mais interessante. A Noruega foi entre aspas, né, campeã das Olimpíadas de Inverno pela segunda vez seguida. A gente fala entre aspas, né, porque lembrando, a tabela de medalhas é uma contagem extraoficial, né, é uma contagem feita, criada ali durante a Guerra Fria, né, para ficar os países ali competindo para ver quem tinha mais bala na agulha, mas é uma contagem extraoficial, as modalidades são individuais, mas a Noruega ficou com 16 medalhas de ouro, 8 de prata, 3 de bronze, 37 no total. Inclusive, sobre o quadro de medalhas, a gente repercutiu, né, que ele já mudou, né, dependendo dos meios de comunicação, os critérios, né? Isso. Justamente por não ser algo oficial, os países fazem a sua própria contagem, puxando a brasa para sua sardinha. Isso, então assim, se eu ficar na frente no número total de medalhas, eu vou priorizar esse número. Se eu ficar na frente pelo número de ouros, então eu vou priorizar esse número. Bem, a única medalha inédita, né, de ouro inédita para um país foi a medalha neozelandesa, que a gente repercutiu no programa do dia 11, então não tivemos grandes novidades. E tivemos também a Erin Jackson, né, que foi a primeira negra a conquistar uma medalha na prova de patinação de velocidade, já que a atleta estadunidense chegou em primeiro lugar nos 500 metros femininos com um tempo de 37 segundos e 4 centésimos, né, terminando 0,08 segundos à frente da medalhista de prata Amiho Takagi do Japão. Uma medalha que teve um impacto bastante grande, não foi inédita, né, mas eu acompanhei, e por isso que eu vou citar, né? Mas tivemos aí a Eslováquia levando bronze no hóquei masculino no gelo, e você tem um puck da Eslováquia. Sim, você me trouxe da sua Eurotrip do leste. Na época dos maias, quando eu ainda podia viajar. Então foi outra medalha, foi uma medalha que eu acompanhei. A Finlândia foi a campeã do hóquei no gelo sobre a Rússia, né? Lembrando que os que jogam nos Estados Unidos não puderam comparecer. Tivemos uma varrida de pódio apenas,
que foi da Alemanha no bobsleigh, no trenó de 2 homens, tá? Levou as 3 medalhas, mas assim, de resto, né, se você olhar ali a tabela de medalhas, apenas ali países, né, justamente, ou seja, não teve ali uma medalha surpreendente, uma medalha, por exemplo, brasileira, uma medalha de um país latino-americano, enfim, todos ali países europeus. E tirando a Nova Zelândia, todos do hemisfério norte. Tirando ali Nova Zelândia e Austrália. A Austrália também teve medalha. Então, não teve grandes novidades para a gente repercutir aqui. Teve o episódio, né, da Kamila Valieva, que a gente também tinha comentado no dia 11, né, que a patinadora de 15 anos, que foi pega no antidoping por um medicamento cardíaco que melhora, né, o fluxo sanguíneo das pessoas, porém, como ela é menor de idade, ela não poderia ser responsabilizada por isso, e aí ela continuou competindo, e aí teve toda uma polêmica, né, dela continuar competindo ou não, e aí depois ela teria, teria feito uma apresentação muito ruim, e ficaram especulando se teria sido de propósito ou não, e no fim das contas vamos lembrar que estamos falando de uma menina de 15 anos, né? Então assim, mesmo que você tenha uma política escusa por trás do desempenho dela, alguma coisa assim, ela, duvido muito que ela seja a responsável por isso, porque, repito, ela tem 15 anos, né? Então também essa foi outra polêmica que tivemos nos jogos. No curling, né, o pódio masculino foi Suécia, Reino Unido e Canadá. O pódio feminino foi Grã-Bretanha, Japão e Suécia. E o pódio de duplas mistas foi Itália, Noruega e Suécia. Nós estamos repercutindo o curling porque nossa audiência brasileira iria cobrar, iria ficar brava se a gente não falasse do curling, né? Mas assim, de resto, fora o que a gente comentou, né, no último programa do dia 11, em que tivemos lá o repórter que foi retirado de uma área por seguranças, a medalha neozelandesa, tudo isso mais, não tem muito mais o que a gente possa comentar dos Jogos Olímpicos de Inverno no contexto do xadrez herbal, né? Ou seja, questões políticas, alguma controvérsia, atletas que se retiraram, enfim, a gente falou da questão dos uigures, a presença de uma atleta uigur na cerimônia de abertura. Então, para vocês quiserem, né, a ligação entre os Jogos Olímpicos de Inverno 2022 e temas de política internacional, o programa do dia 11 acaba sendo talvez mais interessante do que a gente possa comentar nesse programa de hoje. Aí, nós continuamos, né, na China, vamos iniciar o nosso giro pelo Oceano Pacífico, começando, né, pelo fato de que o governo chinês anunciou que vai impor sanções contra as empresas Raytheon, Boeing e Lockheed Martin, devido ao fato dessas empresas terem assinado um contrato de 100 milhões de dólares com Taiwan para a manutenção, né, de sistemas de mísseis taiwaneses. Só que assim, nesse caso, são aquelas sanções para inglês ver, né, usando a expressão que a gente, né, uma expressão bem brasileira, porque são empresas que já são proibidas de vender tecnologia militar para a China. E a China anunciou que serão sanções relacionadas a temas militares ou de tecnologias de uso duplo, né? Então, assim, já não muda muita coisa, né? Lembrando que a China, por exemplo, a União Europeia não vende armamentos para a China desde 1989, né? Na época ainda Comunidade Europeia. Então, assim, você vai sancionar alguém que já não vende para você, porque essas empresas já não vendem equipamento militar para a China porque não podem pelo próprio governo dos Estados Unidos, né? Então, não vão poder usar o sistema financeiro chinês para alguma negociação. Eu duvido muito que tenha algum grande impacto. Em Hong Kong, embora a gente não vá ter o Átila hoje, né, a gente não vai ficar comentando muito de pandemia, apenas algumas notícias né, de maior repercussão. A gente falou da Rainha Elizabeth, falamos de vacinas na África, e em Hong Kong a explosão do número de casos fez com que o governo de Hong Kong, né, que lembrando que em teoria é um governo autônomo, solicitasse poderes de emergência
para permitir profissionais de saúde do continente chinês, né, da China continental, irem para Hong Kong para trabalhar no combate à Covid. Médicos, enfermeiros, enfim, profissionais de saúde em geral. E Hong Kong vai anunciar que agora em março, tá? Hong Kong anunciou, melhor dizendo, o governo de Hong Kong anunciou que agora em março toda a população será testada, tá? 3 vezes num período de uma semana. Tá? São 7,5 milhões de pessoas. Tá? Eles vão testar todo mundo 3 vezes em uma semana. Então, se você der positivo, você provavelmente vai ficar isolado, né? Então você vai testar todo mundo, praticamente todo mundo ao mesmo tempo, para determinar as políticas de saúde pública. Da China continental, nós vamos para a República da China, vamos para Taiwan, ou continuamos na China, para os chineses nacionalistas, né? Já que o governo taiwanês anunciou que vai realizar exercícios militares usando munição real agora em março, incluindo em 2 ilhotas, tá, que são, além de reivindicadas pela China, são 2 ilhotas que são mais perto do litoral do continente do que da ilha de Taiwan, tá, de Dongyin e Tsemoy. Tá? Então, Taiwan anunciou esse exercício com munição real e que vai envolver também essas ilhotas que são perto do continente. De Taiwan, nós vamos para a Coreia do Sul, passar rapidamente aqui por 2 notícias. Uma delas é que você comentou, quando a gente falou das Filipinas, meu caro Matias, você comentou das eleições, né, que o filho do Ferdinand Marcos vai disputar. Todo final de ano eu sempre publico na minha coluna na Gazeta, pelo menos uma coluna, mas às vezes eu quebro em várias, né, sobre as principais eleições que nós teremos, né, no ano que se aproxima. Né? Então aqui na América do Sul a gente vai ter eleição presidencial na Colômbia, a gente já falou disso. E que o bicho tá pegando já. Eleições nas Filipinas e tal. E a gente vai ter agora no dia 9 de março as eleições na Coreia do Sul. Tá? A Coreia do Sul, que assim como a Colômbia não tem reeleição, então o Moon Jae-in, né, ele não pode ser candidato. E a briga está bastante acirrada, as pesquisas estão praticamente num virtual empate técnico, tá? Entre o Lee Jae-myung, que é do Partido Democrático, do Moon Jae-in, que ele é do mesmo partido, que é o partido de centro-esquerda sul-coreano, porém ele, do ponto de vista econômico, ele está mais à esquerda do que o Moon Jae-in, tá? Ele é a favor ali de maiores pacotes de incentivo econômico pelo Estado, ele defende um maior papel do Estado sul-coreano em políticas de bem-estar social e em políticas verdes também, tá? Porém, ao mesmo tempo, ele também não é tão a favor de uma aproximação com a Coreia do Norte. Óbvio, ele é a favor do diálogo com a Coreia do Norte, que essa é a grande clivagem entre esquerda e direita na Península Coreana, a gente já explicou isso aqui algumas vezes, né? A grande clivagem é, olha, eu sou a favor de uma postura de mais negociação, de uma postura de maior aproximação, mais diplomacia com a Coreia do Norte, são normalmente as pessoas mais à esquerda. As pessoas que falam, não, inclusive a Coreia do Sul tinha que declarar a independência, a Coreia do Sul hoje é outro país, a gente tem que ter uma política de segurança, uma política firme com o Norte, são normalmente as pessoas mais à direita. Ele, embora seja a favor desse diálogo com a Coreia do Norte, ele não é tanto assim quanto o Moon Jae-in, que a gente já lembrou que ele é filho de refugiados do Norte, ele é um cara que tem até razões particulares para isso. Contra ele, pelo Partido Popular, vem o Yoon Suk Yeol, que no final do ano passado, e acho que aqui no programa também, fazendo uma comparação, tá, gente? Fazendo uma analogia, com todos os problemas da analogia, ele é mais ou menos o Sérgio Moro da Coreia do Sul. Tá? Ele é um ex-procurador, ele não era juiz, ele é um ex-procurador, que se tornou muito notório na opinião pública pela sua postura anticorrupção, pela sua postura de combater a corrupção na política,
Ele foi o procurador-chefe do caso da condenação da ex-presidente Park Geun-hye, né, que foi condenada por corrupção no caso lá das Fadas Celestiais, que a gente explicou em 2017, e recentemente ela recebeu perdão, e curiosamente ele defendeu o perdão dela, afirmando que a prisão dela e a mistura do judiciário com a política levou ali a um suposto clima de intolerância política. Tá? Ele falou isso. Tá? Então a comparação com o Sérgio Moro, para aí. Mais ou menos isso. De certo modo, dá para dizer isso. Porque, lembrando, né, você diz isso porque o Sérgio Moro, ele mantém a postura de que a Lava Jato não teve relações com a política, não teve impactos na política partidária. Né, que a Lava Jato foi uma operação exclusivamente técnico-judiciária, digamos assim. Né? Mas, comparando, repito, ele seria uma espécie de Sérgio Moro sul-coreano, e ele, pelo partido à direita, ele já disse que vai pedir por mais forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul e que vai abolir tanto o salário mínimo quanto a jornada de trabalho. Você vai negociar com o seu patrão, né? Já que é para fazer analogia com o Brasil, né? Então assim, você quer trabalhar só 8 horas por dia? E então como a Samsung emprega, sei lá, 1/8 da Coreia do Sul, é ela que vai negociar com todo mundo. Então, e como eu disse, as pesquisas estão praticamente empatadas. Tá muito difícil ali, muito difícil não, tá impossível dizer hoje quem vai ganhar as eleições, repito, serão no dia 9 de março. Tá? Também em relação à Coreia do Sul, o país protestou porque o Japão pediu para que a mina de ouro da ilha de Sado seja considerada um patrimônio da humanidade na Unesco. E por que a Coreia do Sul protestou? Tá? Porque, embora seja uma mina, né, que é considerada que tem um valor histórico no Japão, quando o Japão dominou e anexou a Coreia, segundo o governo sul-coreano, 780 mil coreanos trabalharam em regimes forçados pelo Japão, e desses 780 mil, cerca de 10% pelo menos passaram, tá, pela mina, que foi construída parcialmente por trabalhadores coreanos, porque, repito, é uma mina histórica, uma mina que tem séculos já de existência, porém, no início do século XX ela foi expandida, e essa expansão foi feita com trabalho forçado de sul-coreanos. Então o governo sul-coreano protestou contra o Japão por esse registro, lembrando que essa exploração colonial japonesa da Coreia ainda é tema de muitos traumas, muitas cicatrizes e também muitas disputas políticas entre os dois governos. No Japão, pela primeira vez, mulheres que foram forçadamente esterilizadas, né, receberam pela primeira vez indenizações do governo, tá? Cada uma delas que tiveram suas identidades preservadas vão receber uma indenização de 27 milhões e meio de ienes, o que dá mais ou menos $200 mil, ou seja, um número que pode parecer muito alto, mas assim, se você pensar que estamos falando de uma pessoa já na terceira idade, né, elas estão na casa dos 70 anos de idade, que foram esterilizadas forçadamente pelo governo, é uma indenização pequena. Por quê? Né? Lembrando, o Japão ele tinha até a década de 1990 uma lei de eugenia, que se na família você tivesse pessoas que tivessem nascido com alguma deficiência, ou a mulher tivesse alguma deficiência, ela não poderia ter filhos, ela era esterilizada por ordem do governo. No caso das 3 mulheres, uma delas, segundo a matéria do Guardian, inclusive, e a nota da Corte de Osaka, uma delas tem uma deficiência intelectual e outras 2 têm deficiências auditivas e foram esterilizadas forçadamente. Repito, o Japão tinha uma lei de eugenia, praticamente. Tá? Praticamente não, né? Era.
Então, elas vão receber uma indenização. É a primeira vez que mulheres vão receber esse tipo de indenização na história japonesa. Do Japão, nós vamos para o seu querido Canadá, né, onde tivemos o fim do comboio da liberdade, dos protestos dos caminhoneiros canadenses. A gente falou dos protestos nos 2 últimos programas, né? Lembrando, qual era a razão dos protestos? Era a necessidade, o estopim, né? Foi a determinação da necessidade de um comprovante de vacinação para que os caminhoneiros pudessem cruzar a fronteira do Canadá. Segundo a Associação dos Caminhoneiros Canadenses, cerca de 15% dos caminhoneiros apenas não estavam imunizados. Segundo alguns dos manifestantes, a questão não era a vacina, a necessidade da vacina, a vacinação obrigatória, mas a necessidade de apresentar o passaporte vacinal na alfândega, que isso geraria atrasos, aumentaria custos, geraria problemas para os caminhoneiros e tudo mais. Aí comentamos que os protestos ganharam muito apoio, aí sim, de pessoas anti-vacina em geral, de manifestantes vindos de diversas regiões do país e também dos Estados Unidos, grupos extremistas, inclusive anti-governo, gente dizendo que o Justin Trudeau era comunista, né? Teve gente, inclusive aqui no Brasil, assim, né, super criativo, né, meu Deus, dizendo que, né, chamando o Justin Trudeau de Justin Castro Trudeau, por conta daquela lenda urbana que você contou aqui uma vez, né, de que tem gente que diz que o Justin Trudeau poderia ser um filho legítimo do Fidel Castro. É só olhar as fotos. E aí o Trudeau seria, né, um grande comunista, alguma coisa assim, sendo que, né... Nossa, tá longe. É o partido de centro-esquerda canadense, assim, enfim... não é nem o partido mais à esquerda do parlamento canadense, o partido do Trudeau, né? Enfim, aí teve lá as imagens, né? Você falou do cara com a bandeira dos confederados, né? Aí foi uma miscelânea de referências. Isso, né? Os Canucks, como você mencionou, né? O Canon com Canuck. Aí eu vi uma entrevista, cara, que era surreal, que era um cara canadense dando lá uma entrevista, né, e aí perguntando por que ele tava na rua, tal, blá, 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 e aí ele tava com um cartaz, né, que pedia pela derrubada do governo Trudeau. E aí a moça perguntou, não, mas você sabe que você pode ser acusado, né, judicialmente por esse cartaz, né, você pode ser acusado de conspiração, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, eu tenho direito de usar esse cartaz garantido pela primeira emenda. Eu vi essa. E aí, tipo, a repórter, ela meio que congela por uns 2 segundos, ela fala, moço, esse papo de primeira emenda é tipo a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Tipo, você sabia que você é súdito da rainha ainda? Você tá no Canadá, cara. Que se você falar que quer matar a sua chefe de Estado, isso é crime de lesa majestade, amigo. Então, assim, o mais engraçado pra mim foi a repórter congelando, assim, por uns 2 segundos, até entender o que tava se passando. Que o cara tava usando uma referência de sei lá, que ele recebeu no WhatsApp, ou enfim, de assistir muito filme, assistir muito Law and Order. Não, a primeira emenda me dá o direito de ter esse cartaz. Ela, filho, a primeira emenda é a Constituição dos Estados Unidos, você não tá nos Estados Unidos. Né? Você é cidadão canadense, né, por cima. Enfim, então tínhamos os protestos, que, repito, começou com a pauta de parte dos caminhoneiros e se tornou uma coisa muito maior, ligada ali a diversas pautas ligadas tanto à extrema-direita dos Estados Unidos, quanto a teorias da conspiração, quanto gente que estava na rua só pela zona, só pela festa. Só que é o que aconteceu. Né? Qual foi a principal notícia, né, dessas últimas 2 semanas? O governo Justin Trudeau, tá, no dia 14 de fevereiro, pela primeira vez na história, um governo do Canadá invocou o ato de poderes emergenciais, tá? Que foi um ato que foi aprovado em 1988, tá?
dizendo que concede justamente poderes executivos extensos ao governo federal canadense para lidar com uma situação, aqui é o texto da lei, uma situação urgente ou crítica que não possa ser corretamente lidada, né, addressed, pelas leis existentes e além da capacidade da província. Tá? Então é meio que o governo falando, olha, província, você não está conseguindo lidar com esse negócio, então o governo federal vai assumir a bronca. Tá? O governo, tá, federal, antes de invocar, ele precisa consultar com o governo da província ou das províncias, caso seja uma situação maior, tá? E precisa ser confirmada pelo parlamento, tá? Pela Câmara dos Comuns. E o que o governo fez? O governo invocou o uso dos poderes emergenciais, declarou uma emergência de ordem pública, afirmando que as manifestações estavam perturbando a ordem, a livre movimentação de pessoas e bens, interferindo na operação de infraestrutura crítica e apoiando a violência. Quando fala de infraestrutura crítica, vamos lembrar, no plano do dia 11 a gente falou que os caminhoneiros interromperam a Ambassador Bridge, que é a principal ponte entre Estados Unidos e Canadá, e que é considerada parte da infraestrutura crítica do país. Com o Emergency Act, passou a restringir o comparecimento das pessoas aos protestos. Cidadãos estrangeiros não poderiam entrar no Canadá com a justificativa de comparecerem aos protestos e também proibia pessoas de menores de 18 anos para os protestos. Principalmente, aí veio a grande discussão que teve no Canadá, nos Estados Unidos, tal. Proíbe a coleta, a solicitação e a provisão, né, de fundos ou propriedades para apoiar manifestações que estejam enquadradas no Emergency Act. Então o que aconteceu? O governo do Canadá, pelo Emergency Act, conseguiu barrar as plataformas de crowdfunding que estavam coletando doações e também congelou as contas bancárias de pessoas e de organizações que estivessem participando das manifestações ou apoiando as manifestações. Suspenderam a cobertura das apólices de seguro dos veículos usados no protesto, tá? E qualquer pessoa, qualquer transação feita com qualquer uma dessas pessoas teria que ser reportada para o Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada. Tá? Então, basicamente, você teria que tudo agora ser registrado, toda a movimentação financeira e congelada. E, certamente, a suspensão da apólice de seguro também contribuiu muito, né? Porque o caminhão, para o caminhoneiro, né? Não para o cara que foi lá para fazer arruaça, para o cara que foi lá que acredita no Canon, porque acredita no Pizzagate satânico da pedofilia, né? Para essas pessoas, esquece. Mas para o caminhoneiro, o caminhão não é apenas um veículo, é um instrumento de trabalho. Então, o governo, ao suspender as apólices de seguro via Emergency Act, causou uma apreensão muito grande nessas pessoas. E aí nós tivemos o início da dispersão. Repito, tivemos muitas críticas a essa invocação pelo governo canadense, e aí é interessante, tanto de políticos à direita, como seria de se esperar, porque eles apoiariam, teriam a ganhar com os protestos, mas também o Jagmeet Singh, do Partido Novo Democrático, que é o partido mais esquerda, né, do que o Partido Liberal, e ele disse que, embora apoiasse a medida, a necessidade da medida, ele disse que o ato de invocá-la era uma prova de como a liderança do governo foi falha.
os premiers, né, os chefes de governo de província de Alberta, Saskatchewan, Manitoba e Quebec criticaram, tá, a invocação dos poderes emergenciais. Repito, foi a primeira vez na história que isso ocorreu, até porque essa lei dos poderes emergenciais ela foi criada para substituir a lei de medidas de guerra, né, que havia sido criada durante o contexto da Grande Guerra e usada durante a Segunda Guerra. Então, como você dar poderes emergenciais para o governo em tempos de paz e sem a amplitude dos poderes de guerra, né? Pesquisas de opinião pública conduzidas por veículos de imprensa mostraram que entre 65% e 75% dos canadenses apoiaram essa medida. E aí, como você tem, né, o início desse cerco financeiro, a suspensão dos seguros, das apólices de seguro, o início da retirada das pessoas dos protestos, especialmente os caminhoneiros, que eram os mais interessados, aí nós tivemos a repressão policial, pura e simples, a partir do dia 18, tá? Que tivemos, inclusive, algumas centenas, tá, de pessoas presas e mais de 2.000 pessoas multadas no conjunto dos protestos. Também no mesmo dia 18, o parlamento referendou o uso dos poderes emergenciais, tá? Então, assim, vejam, os poderes emergenciais eles precisavam ser confirmados pelo parlamento e foram confirmados pelo parlamento. Então, quando a pessoa fala, o Justin Trudeau é um tirânico, e eu não tô nem falando isso como potencial fã do Justin Trudeau, na verdade, a impressão que eu tenho que o Justin Trudeau deve ser um cara chato pra cacete. Nossa! Com todo respeito. Ele me parece aquela pessoa, assim, usando uma brincadeira pessoal nossa, né, não sei se a gente já falou isso no programa, mas ele parece aquela pessoa, a pessoa uva passa na farofa, que é a pessoa que passa o tempo inteiro no Natal ou no Ano Novo com a família reclamando da uva passa na farofa. Você não precisa gostar de uva passa, entendeu? Mas é aquela pessoa que a cada 20 minutos, né, poxa, aí como é que tá no trabalho? Putz, não, o trabalho tá legal, pô, não, bom rever a família, né? Pô, pena que tem uva passa na farofa, né? Sabe aquela pessoa que fica reclamando por picuinha, né? Enfim, mas impressões pessoais do Justin Trudeau à parte, não foi que ele deu uma canetada e pronto. O parlamento precisou aprovar. E aí, o Partido Novo Democrático, que, repito, é o partido mais à esquerda, cujo líder criticou a liderança do Justin Trudeau, votou a favor. E aí, antes que pudesse ser votado um pedido do Partido Conservador de revogar o ato dos poderes emergenciais, no próprio dia 23, tá? O Justin Trudeau anunciou que o governo estava revogando, tá, o uso dos poderes emergenciais. Então, o uso dos poderes emergenciais foi por menos de 10 dias, né, que foi basicamente para sufocar financeiramente as manifestações e abrir caminho para a repressão policial, que, repito, começou no dia 18. Né, e aí toda aquela coisa, o uso de bomba de gás lacrimogênio e tal. Teve um cara que foi preso porque tacou uma bicicleta num policial montado também. Enfim, é claro que isso é um baita de um resumo, a gente falou mais dos protestos no último mês. Aí eu queria aproveitar também, porque começou a circular nas internets uma lenda urbana que vira e mexe aparece nos Estados Unidos. É bem típica dos Triple Centers, esses movimentos anti-governo nos Estados Unidos. Né, que a lenda urbana diz que o seguinte: o George Washington, né, o general, né, líder da independência dos Estados Unidos, ele tinha uma conta no Banco da Inglaterra e mesmo durante a Guerra de Independência ele não teve a sua conta congelada porque considerava que isso era imoral, porque isso seria roubo. Não, isso é uma lenda urbana devido a uma discussão um pouco maior sobre a contradição dos interesses econômicos do George Washington, junto com toda aquela discussão sobre a contradição de vários dos pais fundadores que falavam, por exemplo, que eram contra a escravidão, mas eram proprietários de pessoas. No caso de George Washington, ele não tinha conta no Banco da Inglaterra, até porque assim, não existia Pix na época, né? O que ele era acionista do Banco da Inglaterra, e sabemos que o George Washington
ganhou uma grana considerável pelo lucro do Banco da Inglaterra ao financiar a compra de armamentos durante a Guerra de Independência, em que ele lutava pelo outro lado. Então George Washington meio que ganhou dos dois lados da guerra. É você apostar contra o time que você tá jogando. Mais ou menos isso. Porque se você ganhar o jogo, beleza. Mas se você perder... Você pelo menos saiu com uma bolada. Então, essa eu acho que urbana... é o Luiz Aragonês que fala isso. Você nunca deve apostar no time que você joga. O que você tá torcendo. Então, assim, essa lenda urbana, ela, repito, não é nova. Ela surge nesses movimentos tipo Tripper Centers, que são todos baseados em uma romantização da independência dos Estados Unidos, e que fala, né, o George Washington, o Banco da Inglaterra respeitou a propriedade do George Washington durante a Guerra de Independência. Então o governo em Washington tem que respeitar a minha propriedade. Não é bem assim. O que existe são os papéis que mostram que o George Washington faturou uma grana durante a Guerra de Independência por ser acionista do Banco da Inglaterra. Não é que ele tinha conta, que ele, entendeu? Ele chegava lá no caixa e falava, vim pagar os boletos aqui hoje. Não é bem isso, tá? Enfim, junto também com a justificativa, né, do uso dos poderes de emergência no Canadá, veio o fato de que houve uma denúncia, né, por autoridades canadenses de que a maior parte das doações que estavam sendo feitas nos crowdfunds dos caminhoneiros, especialmente depois que eles migraram para aquela outra plataforma, vinha do estrangeiro. Tá? A maior parte das doações vinha dos Estados Unidos, depois do Canadá, né, parcelas, Estados Unidos, depois Canadá, aí depois Reino Unido, Países Baixos, Irlanda, Dinamarca. Tá? Então, assim, 56% das doações vieram dos Estados Unidos, 29% vieram do Canadá. Então, isso também teria sido utilizado como argumentação para o uso da Emergency Act, ou seja, que seria um ato de perturbação da ordem no Canadá financiado por interesses estrangeiros, por cidadãos estrangeiros. Né? Também como consequência dos protestos no Canadá, o chefe da polícia de Ottawa, o Peter Sloly, ele renunciou, tá, ao seu cargo, dizendo que isso foi feito de forma consentida com o restante ali do comando da polícia, né, afirmando que ele sente muito pelas falhas da polícia em lidar com a situação. E também em relação ao Canadá, saindo agora dos protestos, né? E aí, claro, os nossos ouvintes podem ler, teve várias matérias sobre eles, a gente está fazendo quase uma coisa mais factual aqui, mas também no Canadá nós tivemos um barco pesqueiro de bandeira espanhola chamado Vila de Pitancho, que afundou perto da costa de Newfoundland e Labrador, e pelo menos 11 pessoas ainda estão desaparecidas, embora, como esse afundamento já vai fazer 10 dias, muito provavelmente essas pessoas não serão encontradas com vidas. Foram 10 mortos confirmados e 11 desaparecidos, e 3 resgatados. Tá? Da tripulação, 16 eram, da tripulação de 24 pessoas, 16 eram espanhóis, também haviam 5 peruanos e 3 ganeses na tripulação. Então fica a notícia desse naufrágio, infelizmente. Do Canadá, a gente cruza a fronteira gigante ao sul, tá, para os Estados Unidos, com algumas 5 aqui breves notícias. Tá? A primeira foi que o Alex Saab, né, que era um braço direito do Maduro e que foi extraditado para os Estados Unidos via Cabo Verde, né, naquela situação ali que ficou numa espécie de limbo jurídico por praticamente 2 anos, tá? Ele teria assinado, tá, um acordo de cooperação com a Drug Enforcement Administration, né, o DEA, ou seja, a investigação de tráfico de drogas, em 2018, tá? E ele teria passado, então, os últimos anos coletando documentos para as autoridades dos Estados Unidos, muito provavelmente para salvar a própria pele. Tá? Então vamos ver aí o que vai sair
desses documentos, essas possíveis revelações. Claro que lembrando, né, ele vai entregar todo mundo para salvar a própria pele, isso não quer dizer também que ele seja um santo. O governador da Califórnia, o Gavin Newsom, anunciou na terça-feira da semana passada, dia 18, na quinta-feira, desculpem, da semana passada, de 17, que o estado da Califórnia será o primeiro estado dos Estados Unidos a mudar a sua abordagem do coronavírus e não tratará mais o coronavírus como uma pandemia, mas como uma endemia, né? Algo que o Átila já explicou algumas vezes, que significa basicamente a ideia de que, olha, a gente vai ter que conviver com o vírus vai ficar entre nós, então não tem muito mais o que fazer, apenas as providências de sempre, todo mundo se vacinar, conviver com o vírus que nem convivemos com a gripe, tá? Os Estados Unidos, no final da semana passada, brevemente suspendeu a importação de abacates do México. Não, mas tem que ler a manchete. Holy guacamole, US gives green light to Mexico avocado imports after shutter ban. Pois é, Holy guacamole. A manchete aqui do Guardian. Isso. Porque o que aconteceu? Um inspetor de segurança sanitária no campo dos Estados Unidos, ele estava numa missão, estava realizando ali o seu trabalho, né, em Michoacán, no México, tá? Como parte do acordo entre Estados Unidos e México, ou seja, você vai vender os abacates pra gente? Onde eles são plantados? Onde eles são cultivados? São aqui? Tá bom. Então vamos aqui, né, mandar inspetores de segurança sanitária e tudo mais. E o que aconteceu? O inspetor sanitário dos Estados Unidos recebeu diversas ameaças em seu telefone, muito provavelmente ligadas a um grupo do crime organizado na fronteira, que supostamente usa os abacates como uma forma de lavar dinheiro do tráfico de drogas, tá? E por conta dessa ameaça, o governo dos Estados Unidos temporariamente suspendeu a importação de abacates, porém, 2 dias depois, tudo voltou ao normal. Ou seja, muito provavelmente averiguaram ali a denúncia, o governo mexicano deve ter aceito mandar mais policiais para a região, alguma coisa assim, alguma cooperação de segurança. Ano passado, né, os Estados Unidos como um todo, né, importaram 3 bilhões em abacates, sendo desses 3 bilhões, 2,8 do México, enquanto o México exporta 80% sobre os abacates para os Estados Unidos, né? Então, o Holy Guacamole. Também em relação aos Estados Unidos, é uma notícia assim, muito chocante, né? Mas o Jean-Luc Brunel, um ex-agente de modelos francês e uma pessoa muito próxima do Jeffrey Epstein, morreu na prisão. Né? Ok, você pode até dizer, ele tinha 76 anos de idade, né? Então, sei lá, pode, né? Mas assim, o Jeffrey Epstein morre na prisão e aí sumiram as imagens de câmera, o cara estava na vigilância contra suicídio e não tem nada, né? Aí o parceiro dele que estava preso na França agora também morre na prisão, né? O cara era agente de modelos, então você, né, imagine qual era o papel dele num esquema de tráfico sexual, né? Infelizmente. Então, tá aí, né, uma notícia aí, coincidências da vida. E, finalmente, uma notícia na seção ironia, né? O senador Angus King, tá, pelo Maine, junto com outros políticos do Maine, enviaram, né, uma carta à embaixada chinesa afirmando que a China não recuperou os índices de compra de lagostas do Maine, que ela havia combinado em 2017, como parte ali da guerra comercial com o Donald Trump. Então, em 2017, a China falou, não, tá bom, a gente vai comprar mais lagostas do Maine. Só que, o que a China fez foi, olha, né, tem esse Donald Trump aí, estamos pé da vida com eles, vamos comprar agora lagosta de outros mercados. E passaram a comprar mais lagostas do Canadá e do Equador.
E aí agora o senador do Maine mandou a carta para a China falando: a China não está cumprindo o combinado de comprar lagostas, isso está prejudicando a nossa economia do Maine. Então, novamente, notícia na categoria ironia. Aí, meu caro Matias, dos Estados Unidos a gente começa a descer pela América Central, né, rumo sul, primeiro para Honduras, já que o ex-presidente hondurenho, Juan Orlando Hernández... O ex mesmo, o de ontem. Isso, exatamente. O que estava no cargo até, eu fui colar, 27 de janeiro. Tá? Não tem nem um mês que ele saiu do cargo. Ele foi preso a pedido do governo dos Estados Unidos e será extraditado por Honduras. Tá? A casa dele foi cercada ali por policiais de operações especiais de Honduras e ele foi preso, será extraditado por seus supostos elos com traficantes de drogas. Tá? Supostos, eu não sei de nada. Eu não vou dizer que a campanha dele, que ele venceu em 2017, foi financiada pelo tráfico de drogas. Não sou eu que estou dizendo, não estou dizendo nada disso. Longe de mim fazer essa acusação. Então ele foi preso e será extraditado para os Estados Unidos por essa investigação. Na Nicarágua, o líder guerrilheiro sandinista que foi preso num dos últimas ondas de prisões do governo da ditadura Daniel Ortega, o Hugo Torres, que tinha 73 anos de idade, morreu na prisão, depois de 8 meses de prisão. Ele morreu num hospital prisional em Manágua. Tá? Ele, repito, era um líder sandinista e ele foi uma das 46 pessoas presas nas vésperas da última eleição presidencial. Ele, inclusive, participou de uma operação de resgate da guerrilha que resgatou o próprio Daniel Ortega da prisão. Tá? Inclusive, um pouco antes dele ser preso, ele publicou um vídeo dizendo que 46 anos atrás eu arrisquei minha vida para libertar Daniel Ortega e outros companheiros. Hoje eu tenho 73 anos e eu nunca pensei que nesse estágio da minha vida eu estaria lutando contra outra ditadura, agora mais inescrupulosa e mais irracional do que a do Somoza. Então, assim, e repito, o cara foi guerrilheiro sandinista, ele tem algum conhecimento lugar de fala. Para poder falar isso sobre Somoza e Daniel Ortega. Meu caro Matias, da Nicarágua nós vamos para a Colômbia, né, onde, como a gente já comentou, teremos eleições presidenciais em breve e, principalmente, tivemos uma notícia na última segunda-feira, dia 21, que repercutiu bastante, né, aqui no Brasil também, vai repercutir nas eleições e acho interessante... Dos dois lados da fronteira, né? Isso. Das eleições dos dois lados da fronteira, muito bem colocado. Porque o que aconteceu? A Suprema Corte Colombiana, tá? A Corte Constitucional da Colômbia, descriminalizou o aborto de gestação. O que acontece? Até esse momento, né, o aborto de gestação na Colômbia ele era autorizado em casos de violência sexual, de preservar a vida da gestante e em caso de má formação do feto. Agora, ele foi descriminalizado em qualquer período da gestação nessas condições e para eventuais decisões da mulher até 24 semanas da gestação. Tá? Então o que aconteceu? Muita gente celebrou a notícia na Colômbia e outros países e ao mesmo tempo também muita gente protestou. Por quê? Porque o prazo de 24 semanas é basicamente 6 meses. A gestação ela já é viável. Você tem inclusive nascimentos com 24 semanas de gestação que, claro, vão precisar de cuidados neonatais e tudo mais, mas é uma gestação já viável. Então, foi retomada muito aquela discussão, né, sobre
o que é o feto, né, qual é a concepção, quando começa a concepção da vida. Né? E aí isso entra, inclusive, nas crenças religiosas das pessoas, a gente não está aqui para discutir isso. Né? Então, assim, eu acredito que a vida começa na concepção, então qualquer aborto é assassinato. Não, enquanto não nascer, ainda é um feto, ou seja, é a vontade da mãe que deve prevalecer. Vários países, como por exemplo o caso de Portugal, consideram o prazo para o aborto, em caso de opção da gestante, o prazo de 12 a 13 semanas, ou seja, metade do prazo que a Colômbia colocou. Por quê? Porque é antes do desenvolvimento do sistema nervoso central. Tá? Claro, nem eu nem você somos biólogos, geneticistas, enfim, nada disso. O que eu estou falando é que o prazo de gestação que foi colocado pela Colômbia certamente vai deixar o debate político, tanto na Colômbia, quanto no Brasil, quanto nos países da região, bastante acirrado. Porque não é como, repito, o caso português, em que você tem um limite muito menor de semanas. Tá? O limite de 24 semanas vai fazer com que pessoas fiquem mais engajadas. E, inclusive, se você olhar, por exemplo, tweets, repercussões dessa notícia aqui no Brasil, você vai ver gente falando, considero isso um exagero e tudo mais. O voto foi 5-4 apenas, e aí tem um elemento muito importante, tá? Que é o seguinte, e que aí é importante a gente mencionar isso também, porque é para não parecer que, olha, agora, a partir de agora, né, a gestante de 5 meses de gestação pode acordar e realizar um aborto. Um aborto de gestação. O que aconteceu foi que a Corte Constitucional descriminalizou o aborto, porém determinou que o Congresso, o Legislativo, deve justamente legislar sobre o assunto, regulamentar o assunto. Então, o tema ainda vai voltar para o Congresso, tá? E eu não sei o que pode acontecer, o que virá a acontecer, tá? O fato é que não significa automaticamente que esse prazo vai ser obedecido, que vai ser obedecido na rede pública de saúde, tá? Alguma coisa assim. Então, é importante também colocar isso, que ele ainda precisa passar pelo Congresso. E repito, o que vai dar muita discussão não é o aborto de gestação ou não, que já existe em vários países, já existe, é regulamentado, foi regulamentado recentemente pelo Congresso argentino, a gente comentou na época. O que vai dar muita discussão é o prazo da gestação, de 24 semanas. E eu tenho certeza que dentro dos nossos ouvintes nós temos todo tipo de crença religiosa, todo tipo de, enfim, todo tipo de debate sobre esse assunto, mas é bom, como você lembrou muito bem, é bom já ficar de olho nisso, porque é um tema que vai chegar aqui nas eleições brasileiras, certamente, especialmente por esse prazo. Da Colômbia, nós vamos para o Equador, onde o governo anunciou que vai indultar cerca de 5.000 pessoas que estão presas, tá, por crimes que não sejam considerados graves, para diminuir a superlotação prisional no país e diminuir a violência prisional e os conflitos entre grupos criminosos dentro das prisões, como a gente repercutiu no ano passado e no ano retrasado aqui no programa. Do Equador, vamos para o Chile, onde primeiro faleceu a líder indígena Cristina Calderón, a última falante do idioma Yagán, tá? Que é um povo do extremo sul do Chile, tá? A última falante nativa desse idioma, ou seja, né, de certo modo, o idioma, né, não sei se, enfim, fizeram registros, mas ela faleceu aos 93 anos de idade. E também na Constituinte, tá, essa semana começaram a ser votados, tá, os artigos da nova Constituição.
Tá? Lembrando que os artigos precisam ser aprovados por pelo menos 2/3 do plenário. E aquele papo de que o Chile vai abolir suas forças armadas é mentira, é lorota, é fake news, é gente querendo te enrolar, tá? É gente querendo te enganar. Precisam ser aprovados por 2/3 da casa, e dos 36 artigos escritos pela Comissão de Forma de Estado e Organização do Estado, 28 foram aprovados. Um deles que classifica o Chile como um Estado plurinacional, reconhecendo as 13 etnias indígenas que representam quase 13% da população do país. Seguindo o exemplo da vizinha Bolívia. Isso, a Bolívia em 2005. Né? E os 12 artigos que foram rejeitados retornam para a comissão para uma eventual reescrita, e aí sim poderão ser apresentados novamente. E aí depois teremos as outras comissões apresentando os seus artigos. Tá? Essa é a primeira comissão, né, que é de forma de Estado. O nome inteiro é Forma de Estado, Ordenamento Jurídico, Autonomia, Descentralização, Equidade, Justiça Territorial, Governos Locais e Organização Fiscal. Né? Ou seja, a organização do Estado chileno dentro da nova Constituição. Tá? E aí depois cada comissão vai apresentando. Salvo engano, agora de cabeça, mas acho que são 6 ou 8 comissões no total. Aí a gente sai do Chile, vamos primeiro para as Ilhas Salomão, tá? Já que o governo dos Estados Unidos anunciou que vai reabrir a sua embaixada nas Ilhas Salomão. Por quê? Quer dizer que o país não tem embaixada, né? Os Estados Unidos não tem embaixada nas Ilhas Salomão. Tem, só que são aquelas embaixadas que são acumuladas. Né? Por exemplo, a embaixada brasileira na Nova Zelândia acumula com outras embaixadas da região para você não ter que ter instalações, representações físicas, né, diplomatas, funcionários em todos os lugares. O governo dos Estados Unidos, durante o governo Bill Clinton, tá, havia retirado a sua embaixada das Ilhas Salomão e acumulado com Fiji. E aí agora o governo dos Estados Unidos anunciou que vai reabrir a sua embaixada nas Ilhas Salomão como uma forma até de reequilibrar as relações do país com Estados Unidos e China. A gente fala sobre os protestos, né, nas Ilhas Salomão, a interferência, né, a necessidade de chamar tropas à Nova Zelândia. A gente falou disso no programa 276, tá? Então, Estados Unidos afirmando que vai retomar a sua embaixada nas Ilhas Salomão. De lá, vamos para a Austrália, tá? Com, primeiro, a notícia de que no último dia 16 de fevereiro tivemos pela primeira vez em mais de 50 anos um ataque fatal de tubarão, tá? Na costa australiana. Tá? Basicamente, um nadador ele virou comida, não foi um ataque. Tá? Não foi que o tubarão mordeu ele e que estava assustado, alguma coisa. Não, o cara virou comida. Tá? Né? Então, assim, é a premissa do filme Tubarão. A Austrália também classificou 4 grupos como grupos terroristas. Tá? O Ordem Nacional Socialista, a antiga divisão Atomwaffen, um grupo neonazista baseado nos Estados Unidos. Também uma filial, né, desse grupo neonazista, que seria uma filial em território australiano. Também listou um braço da Al-Qaeda como grupo terrorista e, principalmente, listou o grupo Hamas como um todo como terrorista. A gente já explicou isso aqui algumas vezes. O que acontece? O Hamas, ele tem o partido político e tem o braço armado. Alguns países classificam os dois como terroristas. Outros países classificam apenas o grupo paramilitar como terrorista, mas reconhecem o partido. Situação parecida com a do Hezbollah no Líbano. A Austrália agora colocou o Hamas como um todo na sua lista de grupos terroristas. No último dia 20 de fevereiro, tivemos um incidente militar entre Austrália e China, afirmando que um navio da Marinha Chinesa teria usado um laser
com capacidades militares contra um avião de patrulha marítima da Força Aérea Australiana, um avião P-8 Poseidon. Tá? O avião estava monitorando um destroyer chinês que teria usado esse laser que pode impactar, pode afetar os sistemas e os instrumentos do avião, eventualmente até causar uma pane, algum tipo de coisa. O secretário de Defesa da Austrália, o Peter Dutton, disse que o ato foi um ato de bullying da China contra a Austrália. Ao mesmo tempo, chegou o novo embaixador da Austrália na China, o Xiao Xian, e ele afirmou querer desenvolver uma relação que é muito importante para a China e desenvolver uma amizade ativa com a Austrália. Essa notícia é interessante porque hoje o chanceler brasileiro, Carlos França, se encontrou com o embaixador chinês aqui no Brasil, que também está de saída. Então, em breve, teremos um novo embaixador chinês aqui no Brasil. E o novo embaixador chinês na Austrália chegou dizendo que, olha, vamos melhorar as relações, chegou com um discurso mais conciliador. E, finalmente, para a gente fechar esse bloco, 2 notícias da Indonésia. Uma delas foi que o Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos, no último dia 17 de fevereiro, pediu desculpas pelo uso sistemático de tortura e execuções extrajudiciais durante a Guerra de Independência da Indonésia, que durou entre 45 e 49. Tá? Isso foi devido à publicação de um novo relatório sobre a conduta das forças neerlandesas durante a Guerra de Independência, que mudou pela primeira vez a postura oficial dos Países Baixos, que era afirmar que ocorreram apenas excessos isolados e não uma política sistemática. O pedido de desculpas, por sua vez, foi criticado pela Associação de Veteranos dos Países Baixos, que afirma que a violência cometida pelas guerrilhas indonésias contra a população de origem dos Países Baixos, a população de origem europeia, foi muito maior. Assim, a violência, né, foi muito mais, foi gritante, foi mais abusiva, embora o número de mortes do lado indonésio seja muito maior. E também na Indonésia, nessa última madrugada, já era dia 25 na Indonésia, tivemos um terremoto na escala 6.1 em Sumatra, que deixou pelo menos 7 pessoas mortas, 85 pessoas feridas e 400 construções foram danificadas, incluindo uma escola e uma mesquita.